Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Amada. Hoje eu vou fazer a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem 217. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e moverei o mundo, disse o sábio Arquimedes. Também você pode mover a sua vida com a alavanca da oração. Pode erguê-la, fazê-la firme, forte, vitoriosa. Mesmo os problemas que pesam como o mundo nas suas costas são arrancadas de suas bases quando você usa a alavanca da fé. E o ponto de apoio é a crença em si e no valor das suas esperanças, no desejo sincero de ser feliz e na sua ação. Erga-se. A alavanca da oração levanta a vida do sofrimento e coloca-a na felicidade. Então, meus irmãos, como já diz o nosso sábio Arquimedes, vamos usar a nossa alavanca, que é a fé, que é a nossa coragem, a oração. Vamos estar sempre em oração, que o nosso mundo está precisando muito de oração. E não vamos abaixar a cabeça, para os problemas que a gente vê no dia a dia, não só no mundo todo, mas também, às vezes, nos nossos lares também, claro, que existem os problemas, mas que não devemos abaixar a cabeça. Vamos manter a fé viva, sempre na oração. E como já diz aqui, a alavanca da oração levanta a vida do sofrimento e coloca-a na felicidade. Então, quando a gente é feliz, a gente passa a felicidade também, A gente faz as pessoas ao nosso redor também se sentirem felizes. Então, vamos viver com alegria, com coragem, não desanimar, vamos nos doar. Se a gente puder doar o nosso trabalho numa casa espírita, vamos fazer com amor, vamos fazer com coragem, porque certamente nós vamos estar sendo beneficiados, A partir do momento que a gente se doa, a gente também recebe e a gente se sente bem com isso. Então, que esta mensagem, meus irmãos, fiquem para o nosso dia a dia, para que a gente possa refletir sobre ela, Não desanimando jamais e mantendo a nossa fé sempre. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, acalmando os nossos corações, pedindo a Deus que nos fortaleça, a espiritualidade amiga que se encontra presente na nossa casa possa facilitar o trabalho da noite, fortalecendo o nosso irmão João, para que ele faça um bom trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao teu reino de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade doutrinária. Boa noite aos internatos que estão nos acompanhando. Vamos relembrar nosso tema central do mês de julho, que é mediunidade, uma janela para outra dimensão. E hoje o nosso companheiro João, seja bem-vindo, João, à nossa casa, vai nos trazer o tema consciência e mediunidade. Fiquemos atentos para entender o que João vai nos trazer. E no final teremos alguns minutinhos para alguma colocação ou perguntas. Que Jesus te abençoe. Amém.
Projeta? Ah, tem que... Liga. Esse? Ah. Bom, boa noite a todos. Oh, senti firmeza. Nem precisou pedir a segunda vez, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? É sempre bom a gente estar aqui nesse momento, né, que a gente se dedica a nós mesmos, né, de uma maneira assim que, digamos assim, é uma dedicação que a gente faz a nós mesmos, mas não, digamos, imediatista, né? É um momento que a gente se permite a avançar nessa outra dimensão, que a maior parte, infelizmente, né, a maior parte do nosso tempo, a gente está sempre conectado com o imediato, o nosso entorno ali, e pouquíssimo tempo a gente se dedica a essa outra dimensão, né? E mal sabendo nós mesmos que, né, a gente às vezes tem algum problema nessa dimensão terrena e mal sabendo que a solução muitas vezes está nessas outras dimensões, nessa troca. Não é que você tenha que sair de uma e voltar, né? Mas nessa troca, nesse permeio da gente conseguir, né, ter respostas que muitas vezes não estão diretas ou imediatas, visíveis ali para a gente naquele momento. Esse tema, né, consciência e mediunidade, ele aborda duas questões aí que são realmente extensas, né? Consciência é um tema hoje que tem muita gente se dedicando, que é um dos grandes desafios da humanidade, é isso, é a consciência. É porque a gente tem a questão que a ciência, né, fala da questão da evolução, mas ela é muito assim do ponto de vista material, né? A gente vai ali, sai lá desde os seres mais elementares que viviam no oceano e vai transformando e vai, chega às espécies mamíferas e tal, mas a consciência, né? Como é que se explica isso? Existe hoje uma grande questão do ponto de vista científico, saber se somos nós, o nosso cérebro, que produz a consciência, ou é a consciência que produz tudo que a gente, ou seja, qual o princípio? É a matéria que criou a consciência, ou é a consciência que criou a matéria? Então existem essas duas correntes aí que elas vão, e então é um tema muito profundo, porque é um tema desafiador para qualquer ciência, filosofia, religião, porque tudo que a gente estuda um objeto fora, né? Você estuda um objeto, estuda um planeta, o cosmos, doença, mas são coisas que você está aqui e está olhando para ele e vê como é que ele se comporta. Mas a consciência, como é que eu olho para dentro de mim para ver o que é que está lá dentro? Não pode, né? É como se, né, a própria pessoa tentasse enxergar, você não vai conseguir. Então tem que usar de outros mecanismos para poder enxergar esse fenômeno. E mediunidade também é outro tema bastante abrangente. A gente vai tentar, né, fazer um pequeno retalho desses dois temas, baseado nesse livro, né, Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Isso aqui está falando que já é do grupo de estudo, né? Esse livro eu vou deixar aqui com o Joilson, vai ficar na biblioteca. Quem quiser, né, ler um pouquinho do tema, depois entra em contato aí com o Joilson para poder ver como levar e se aprofundar. Bom, dando introdução, Kardec lá no livro dos médios já vai dizer que todos nós somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns.
E aí ele coloca algumas questões, né? Uns mais, outros menos. Eu particularmente, até hoje, né? Sempre estive do lado dos menos, sempre, minha vida toda. Nunca tive nenhuma experiência mediúnica assim, nada. Nunca tive nenhuma, né, desse tipo de experiência e tive uma, aí tive uma que é essa aqui, eu quero usar para ilustrar, que foi uma experiência assim, marcante na minha vida, porque foi uma experiência científica, então é assim, uma coisa que comprovável, né? Eu vou contar aqui rapidamente. Eu fazia um curso de espiritismo e teve um laboratório. Eles tinham várias aulas, né, sobre vários temas, e teve algumas aulas sobre mediunidade e uma aula prática sobre mediunidade. Então era um salão mais ou menos desse tamanho e as cadeiras estavam assim em U, e colocou todo mundo nessas cadeiras e foi dado a cada um lápis e um papel, e além disso, no centro da sala ficaram vários objetos ali, sei lá, material de arte, instrumentos musicais, ficava assim vários objetos. E aí foi feito, né, todo um preparo, alguma coisa, mas o fato é que a ideia era você descobrir se você tinha alguma mediunidade. Então foi feito esse laboratório. E aí, né, no momento que ele disse, pronto, deixe sua mente à vontade e façam o que vocês quiserem. Se quiser dançar, dança, se quiser deitar, deita, qualquer coisa, o que vier na sua cabeça, faça. Apenas se permita. Não, digamos assim, não impeça, não deixe o seu consciente impedir essa transcendência. Dizer, não, isso não, né? E aí começou a experiência. E eu me lembro, assim, era uma turma que a gente já estava junto há algum tempo. Eu já conhecia as pessoas e ninguém nunca tinha se manifestado assim, nenhum tipo de mediunidade. E começou a experiência e uma menina que estava do meu lado, que eu já tinha conversado várias vezes, aí ela, simplesmente, quando o cara falou, pode começar, eu vi que ela entrou, na hora que falou, pode começar, eu vi que ela entrou num transe e começou a escrever. E escrevia, e pegava papel, e escrevia. E já se aconteceu algumas outras coisas. O fato é que eu olhei para uma pessoa que estava na minha frente e essa pessoa estava fazendo um movimento circular, assim, com lápis, fazendo isso. E eu, assim, olhava para dentro de mim mesmo e digo, nada. E eu assim, olhando, fechava os olhos, tentava não pensar em nada. Não me veio nada. Aí eu estava naquela, e o tempo passando, e eu, assim, apenas focado. Em nenhum momento eu fiquei, poxa, não vai acontecer nada. Eu apenas desliguei meu cérebro consciente e fiquei tentando ver se alguma coisa acontecia. Eu estava concentrado no experimento, né? Mas não via nada. E acho que ele deu um tempo, era 20 minutos, assim, era uma coisa assim, longo, e eu o tempo todo concentrado. No final, assim, aí o meu papel em branco. E eu lá, aí no final, quando já estava terminando, eu pensei, poxa, vou ter que botar alguma coisa aqui, né? Eu vou entregar um papel em branco. Aí quando eu falei, vou ter que botar alguma coisa, eu dei assim, tipo um mergulho assim, né? Diz, vá, João, busque alguma coisa, vai ter que sair alguma coisa daí. O que é que... Aí, eu contando aqui, parece que foi uma coisa assim de mais tempo, mas me veio assim um flash, uma coisa assim passou na minha mente, que eu via um menino assim,
de short, um menino moreno, cabelo liso. Até minha memória, eu não lembro das coisas que eu fiz ontem, mas isso aí eu não me esqueço. Um menino moreno, né, de short preto, com a lista branca, cabelo liso. Eu só vi o menino. E também surgiu na minha mente 8 anos. Aí eu peguei e escrevi exatamente isso no papel. Menino, 8 anos. Só. Eu contando aqui, até me arrepio. Porque ele aí começou a falar, bom, digam aí, depois que fechou o experimento, ele começou a falar. Aí ele começou, digam o que é que vocês estão vendo. Essa menina que estava fazendo o movimento circular, que eu vi ela riscava assim, ela fez o número 8. Eram 2 bolas. Eram 2 bolas que ela estava fazendo, que ela via, e ela aí disse que tinha, não lembro os detalhes do que ela disse, mas era alguma coisa que tinha a ver com um menino de 8 anos. Ela fez várias cores, né? Mas eram 8. Só que não é como você riscar várias vezes assim, com várias cores, vai ficar um em cima e outro embaixo. Ela só fez isso. O 8 marcou muito a ela. E foi a única frase que eu vi, foi isso. 8 anos, só. Sim, aí depois disso tudo teve uma outra pessoa que também fez a minha referência exatamente, tinha escrito, por isso que eu digo, pode ser comprovado, porque eu escrevi no meu papel, já estava escrito, não foi a coisa que a pessoa falou depois. O papel já estava, eu tinha escrito 8 anos, e a menina mostrou o 8 que ela fez. E a pessoa que estava no canto de cá também falou que estava escrito alguma coisa relativa a esse menino com 8 anos. Entendeu? Então, isso, assim, eu estou falando isso porque é uma prova que todos nós somos médios. Nós apenas não temos consciência dessa nossa mediunidade. E a gente não busca, né? Não procura. Porque a gente diz, isso vai me servir para quê? Eu tenho questões mais urgentes para tratar, né? Então, a ideia aqui é realmente mostrar para a gente que vale a pena, né? A gente ter, né, em algum momento ou algum nível, você se dedicar lá 5, 10, 15, 20 minutos para ter esse tipo de contato. Porque nós não estamos aqui por um acaso, né? Nós temos um papel, todos nós, cada um de nós temos um papel. E se a gente não tiver, ou pelo menos tentar descobrir que papel é esse, a gente vai ficar à deriva. Bom, nessa ideia, reforçando essa ideia, né, tem uma frase do Leon Denis, no livro O Ser Consciente, que também é um livro muito bom, vale a quem quer ter noção. O tema é consciência e mediunidade, mas o que a gente vai tentar falar aqui sobre consciência, vale para qualquer área da nossa vida, né? Porque consciência Então ele diz, na planta a inteligência fica adormecida. No animal ela sonha, apenas no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. O que eu quero também reforçar isso nessa história que nós temos um propósito, que aquela frase ali, ela está contando uma história de bilhões de anos, né? Até isso se concretizar, passaram-se bilhões de anos, ou seja, cada um de nós aqui, somos o resultado de um experimento que já dura
bilhões de anos, 10 bilhões de anos, 15, 20, não sei. Mas nós somos esse resultado. E houve investimento em nós, né? A divindade investiu na gente, para a gente chegar aqui a esse ponto. Conhecer-se, né? A gente ter consciência. Que no final das contas é o que nos diferencia dos animais. É a consciência de nós mesmos. Porque as pessoas dizem, os animais têm inteligência? Tem. Os animais têm inteligência. Eles não têm consciência, que é diferente, né? É você saber que você está ali, que você existe. Não tem principalmente consciência da finitude, que o ser humano é o único que tem consciência. Que um dia ele não estará mais aqui. E esse é o resultado dessa evolução, né? Então, bilhões de anos passados para que chegasse até nós. E o que é que nós estamos fazendo com essa consciência que foi nos entregues, né? Há um retorno, temos que devolver todo esse investimento. Eu vou falar rapidamente sobre esse quadro, né? Essa noção que eu queria passar, do que é consciência, porque consciência existe também diversas definições, né? Não que seja assim, digamos, uma diferente da outra, mas existe aspectos diferentes. Consciência no sentido de você saber, consciência. Consciência também no sentido de você estar acordado, eu estou consciente. Então, o termo consciente ele é usado em diversos usos, né? E para a gente conceituar bem o que é isso, essa consciência que a gente se refere, consciência e mediunidade, se refere ao entendimento completo. É isso que eu estou falando. Esse propósito, você não está fazendo aquilo ali de forma mecânica. Você está consentido, né, entendendo o que é que está se passando ali. Porque o tema principal do livro é exatamente preparar os médiuns para que hajam conscientes. E não como aconteceu comigo. A coisa simplesmente aconteceu e eu não sei porquê, como, por que aquilo ali aconteceu naquele dia, né? Então, a questão central do livro é você separar, no momento de uma atividade mediúnica, você separar o que é seu, o que é dos espíritos que estão comunicando, ou dos seres, ou do ambiente, que às vezes o ambiente interfere em você mesmo, se está frio, se está quente, você começa a sentir arrepio. É um espírito que está vindo perto de mim? Não, é porque está frio e você só está sentindo frio. Então, você começar a ter consciência disso, né? Ter esse entendimento completo, um domínio de si mesmo. E não um domínio, digamos assim, não está ali apenas para agradar, para satisfazer, para ser enaltecido, né? Esse é o sentido do livro e é o sentido do tema aqui. É que a gente saiba diferenciar, porque numa relação qualquer que seja ela, a gente está falando de uma relação mediúnica, vão existir pelo menos 3 pontos de vista, né? Que é o nosso, o meu, o do outro e o nosso. Existe um elemento aí que as pessoas dão pouca importância, né? Porque, olha assim, eu penso uma coisa, fulano pensa outra. E aí coloca-se uma barreira. Existe uma terceira visão que é o nosso. O nosso é um ponto de vista que só aparece na minha relação com o outro. Existem coisas na minha forma de agir que eu só vou agir daquela maneira com determinada pessoa. Com outra, na mesma situação, eu agiria de outra forma.
Então, ao a gente ter consciência disso, de quem somos nós, qual o nosso papel, o que é que eu estou fazendo ali, a gente começa a ter mais benefícios dessa troca com a outra dimensão. A coisa não vai se dar, por exemplo, na experiência que eu falei, é um fato comprovado, mas efetivamente, que conclusão eu poderia chegar dessa experiência, né? Que tinha um menino de 8 meses, eu não cheguei, à vontade. Mas você, veja bem, irmão, você não só viu o menino, teve a ideia da idade do menino, como você viu e descreveu aí o aspecto físico do menino. O menino era moreno, cabelo moreno, o menino estava com short preto com listas brancas. Então, quantas coisas você visualizou naquela imagem? Não, é verdade, mas eu falo assim, mas... Você viu o conjunto. Você viu o conjunto. Agora, você só se fixou no 8 anos, porque foi o 8 anos, é o objetivo daquela mensagem. Porque não só você visualizou, como também os outros componentes do estado que estiveram, fizeram desenho comprovando realmente aquela idade que você descreveu. Exemplificando ali a sua visão. Mas eu falo assim, para a sociedade, né? Que eu iria colaborar com essa mensagem, né? Ou, sei lá, para a mãe do menino que estivesse ali, não sei, só supondo. Efetivamente eu não sei. Eu não estava consciente, se eu estivesse consciente, eu podia explorar, tentar chegar ao menino, descobrir o que é que ele estava fazendo ali, né? Ou seja, essa consciência que a gente precisa ter. E não só, como eu falei, não só do ponto de vista mediúnico, mas do nosso dia a dia. Né? Eu estou ali numa determinada situação. O que é que essa situação quer me dizer? Né? Eu não sei, eu apenas vou reagindo ao que vai me chegando. Né? É uma coisa, a gente está sempre reagindo. Mas ao passo que se a gente tiver consciência do que está ao nosso entorno, do nosso histórico passado, das nossas encarnações passadas, que a gente também não tem consciência, porque é uma proteção para a gente que não temos condições de saber o que é que não aconteceu lá no nosso tempo passado, né? Mas no momento que nós evoluirmos, o fato de eu descobrir que no passado eu fiz alguma coisa de ruim, não vai me causar mais nenhum problema. No momento que eu tiver esse tipo de consciência, eu vou poder enxergar minhas vidas passadas. Por quê? Porque eu descobri que fulano ali, que hoje é, sei lá, meu irmão, foi um... Aí eu vou dizer, não, eu já não tenho mais problema nenhum com meu irmão, qual mal vai me fazer eu descobrir que meu irmão de hoje foi o meu, sei lá, meu adversário do passado? No momento que eu tiver esse tipo de consciência, nenhum. Então eu vou poder entender o que é que eu estou, né? Aonde eu estou, por que que eu estou. Aí a gente passa da reação para a ação. Esse é o motivo, né? Nos tornarmos conscientes para que a gente possa agir. E é isso que está precisando na sociedade, né? A ação. A gente está sempre... Né, acontece alguma coisa lá fora e a gente vem a coisa de fora para a gente recebe aquilo ali e aí uma série de coisas, crenças que a gente tem, que a gente nem sabe bem por que tem aquilo, mas aflora e a gente reage instintivamente, por impulso, sem ter nenhum tipo de filtro. E está todo mundo nesse padrão vibratório, né? De reação, sem saber exatamente o que é que está acontecendo. É muito... eu estou me alongando um pouco, tem outros... Mas, assim, eu acho que o principal ponto é essa questão da gente buscar, o livro vai trazer essa questão de você ser consciente, para saber exatamente separar, no momento que se você recebe mensagens, você saber que aquela mensagem ali realmente é de um outro ser, não é sua. Você separar o que é seu do que é do outro.
E os outros aspectos que trata o livro, né, uma vez que você identifique, primeiro é uma decisão sua, você quer trilhar esse caminho, quer essa busca desse tipo de consciência, né? Porque a gente está aqui para isso, para alcançar esse tipo de transcendência. A gente vive no mundo material, mas isso é uma coisa muito transitória. A nossa vida é muito mais espiritual. Então, se a gente está aqui, está querendo aproveitar, a gente tem que se dedicar a essas outras questões. Bom, ainda voltando, não vou fazer comentário aqui desses slides, mas fazendo um breve resumo do livro, ele vai tratar, né, dessa questão da consciência, de você realmente ser dono de si mesmo, ser o ator principal da sua peça, né? Não ser coadjuvante da sua própria história, você passa a ser o personagem principal da sua história, né? Nada mais justo, a história é minha, eu tenho que viver ela, e não viver sobre influências secundárias que a gente às vezes vai reproduzir sem saber. A gente toma atitudes ou tem determinada preferência porque todo mundo tem. E a gente acha natural ter aquilo ali, pensando que é algo nosso, não é. Você está sendo influenciado pelo meio. E de uma forma muito... Hoje, com as redes de comunicação, a gente é muito influenciável. Até quem pensa que não é, não, eu vejo televisão, mas nada daquilo, eu não absorve, sim. Todos nós absorvemos. E vamos repetir aqueles comportamentos, né? E os meios de comunicação, não é à toa que são as maiores empresas do planeta, eles sabem fazer isso muito bem. Né? Às vezes a comunicação não é direta, a mensagem que ele quer passar não é direta. Aí você... Eu estou sendo contra aquele veículo de comunicação, infelizmente não é. A gente está sendo um reprodutor daquele mecanismo de comunicação, porque não temos consciência de tudo que está aqui envolvido, né? Então, a questão da consciência tem a ver com isso, com essa apropriação de nós mesmos e do meio. E o livro vai dizer, como é que então eu chego a esse estágio de consciência? Ele vai dar 4 elementos para que você comece a trabalhar essa consciência. O primeiro deles é a oração. Essa questão, né, da oração, porque no momento, oração como Jesus falou, né? Na hora de você orar, você vai para o seu quarto, fica em silêncio e conversa com Deus. Ele diz que essa é a fórmula correta de você fazer a oração. Então, esse é um momento que também, infelizmente, a gente não se dedica e não precisa de muito tempo, que você precisa. O que é oração, né? Joana de Ângeles tem uma frase, o segundo ponto do livro, ele fala da meditação. Então, tem uma frase de Joana de Ângeles que ela diz que orar é você conversar com Deus, né? Você falar com Deus. E meditar é você ouvir Deus, né? Então, essa coisa da gente criar esse hábito de falar mesmo, né? Pensar. Já que você está no seu quarto em silêncio, né? Se você puder fazer isso e tiver uma certa frequência, para mim não importa assim, o tempo que você passa, para mim importa a frequência, que você faça todo dia, de preferência no mesmo horário. Mas fale mesmo. E não, como eu falei na experiência, não se policie. Não vou dizer isso. Não, é feio. Eu estou querendo uma coisa que é absurda, que é uma coisa fútil. Deus não vai... nesse momento, você não pode ter filtros, como eu falei no experimento da mediunidade. Porque se o seu estado, o seu vigia, né, que nós todos temos um mecanismo aqui, naquela figura anterior, ele mostra que fica o tempo todo policiando a gente. É aquela história do anjinho que a gente tem,
Já vi, né? Que fica, não, isso não, isso não. Então a gente tem esse mecanismo que fica ali o tempo todo tentando filtrar a gente com base no que a sociedade considera correto. Então, às vezes, a gente tem um pensamento que não é bem aceito socialmente. E no momento que a gente tem aquele pensamento, a gente diz, não vou pensar nisso. Não vou pensar nisso, porque isso não é socialmente aceito. Mas você está conversando com Deus. Eu não estou falando isso para a gente fazer isso na rua, né? De repente você tem um pensamento, sei lá, mais esquisito. Cada um tem os seus pensamentos, né? Então, mas nesse momento, não crie nenhum tipo de filtro. Fale o que você estiver pensando, sem julgamentos de que se é certo ou errado. Se você quer pedir, você pede. Se você quer agradecer, você agradeça. Se você quer xingar, você xinga, né? Não crie bloqueios, porque às vezes até um momento de extravasão, que às vezes você se permite extravasar, falar mal, alguma coisa, que, agora o importante, como eu falei, é falar. Que naquela sua própria fala, você se ouve. E coisas que você nunca tinha pensado sobre aquele problema, vem na sua mente. Porque foi um momento que você, que se permite, que a psicologia vai dizer que é um momento de catarse, botar para fora. Esse botar para fora só é possível falando, pensando. Se a pessoa só quer pensar, no começo não tem problema nenhum, mas eu acho importante que a oração seja realmente uma conversa, uma fala sua em voz alta, nem que seja olhando para o espelho, pode ser até baixinho, mas falando. O segundo mecanismo, eu vou passar aqui para ver se tem alguma coisa. Esse eu vou falar um pouquinho, né? Da evolução, que segundo um biólogo, né, que foi Piaget, que estudou muito essa questão do desenvolvimento moral nas crianças, ele fala de 3 fases, né? Anomia, que ele vai dizer que na nossa evolução, nomia, né, regra. Então, no nosso princípio, a gente digamos assim, temos que ter, estamos fora da lei, né? Nós estamos ali num período de não respeito às leis. Aí depois a gente vem para a heteronomia, que eu vou agir porque existe uma regra, eu passo a obedecer essa regra, mas eu só obedeço a regra porque é uma lei. Se eu não obedecer aquela regra, eu serei punido. Então, e o terceiro passo, autonomia, é a capacidade de governar a si mesmo. Eu já não dependo, eu não vou agir de forma certa, porque se eu não agir de forma certa, eu vou ser punido. Eu vou agir de forma certa, porque é o melhor a ser feito, né? Então, quando a gente chega a essa consciência de que eu estou agindo daquela forma, porque é a melhor forma de se conduzir, é o momento que eu estou consciente de mim mesmo. Bom, aí tem já está finalizando, deixa eu ver se... Eu vou só falar mesmo, vou voltar aqui. Na verdade, sempre eu faço muitos slides, mas não quer dizer que eu vá apresentar. É que se precisar, alguém fizer alguma pergunta, eu recorro a algum deles. Mas então, seria a oração, o primeiro mecanismo desse processo de buscar essa consciência. O segundo mecanismo seria a meditação. A meditação, muita gente vai dizer, poxa, se associa, na verdade, a meditação a você não pensar. Todo mundo, eu não sei se, quando se fala em meditação, se alguém associa imediatamente a isso, a não pensar em nada. Vai dizer, poxa, como é que eu não vou conseguir pensar em nada? É impossível. Meditação não quer dizer exatamente isso.
né? Meditação está muito mais ligada a você ter um foco, né? Você não se deixar dispersar, ficar aqui e ali, mas no momento que você está ali concentrado com um foco em alguma determinada situação e você foca realmente daquilo ali, chega um ponto que sua mente consciente, esse estágio que eu falei de polícia, desliga. E aí você passa a ter acesso a outros tipos de informações que não digamos, é outra linguagem, que você passa a ter outro tipo de entendimento, né? Então, é um exercício que a gente também tem que se dedicar. Eu, particularmente, tento fazer assim, no meu caso, particularmente, eu apenas... Tem gente que usa um mantra, que a gente já ouviu falar assim, né? Um mantra, o cara fica ali... Aquilo ali, na verdade, você pode usar, eu uso uma frase, que você pode usar qualquer frase, ler um texto, contanto que você fique repetindo. A ideia daquilo é que você repita tanto uma determinada frase, que você não pense em mais nada além daquela frase. E você vai repetindo, 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 e chega um ponto que sua mente realmente desliga. Aí você não vai lembrar nem da frase, nem de mais nada. Aí você transcende, né? Aí já não, né? E quando você consegue retornar, questões que você não tinha pensado antes, aparecem os chamados insights, né? Aqueles estalos que fica claro na sua mente né? Toda a situação. Fica claríssimo, né? O terceiro passo que dá aqui é a questão do trabalho. A gente busca falar assim do trabalho no sentido de você ter uma atividade, mas o trabalho é também um instrumento de transcendência. Então, no momento que eu me coloco digamos assim, a estar disponível para uma certa atividade, né, e eu estou nessa atividade de forma consciente, né, essa atividade começa, do mesmo jeito que a meditação, que a oração, começa a me permitir ter insights. O trabalho, principalmente, existe uma questão que, forçosamente, na oração e na meditação, eu faço isso normalmente sozinho. O trabalho não, ou eu estou trabalhando para alguém, né? Ou eu estou em contato, ou as duas coisas, ou eu estou em contato com outras pessoas, forçosamente. E é nesse contato com essas outras pessoas, né, que eu vou, né? A gente precisa do outro, né? Por isso que Jesus disse: onde houver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Nós precisamos do outro, por que Jesus não pode estar com um só? Ele não, existe alguma limitação para ele não estar com uma pessoa só? Não. O que ele quis dizer é isso, que precisa haver esse contato de 2 ou mais, para que a gente, esses 2 ou mais, a gente, digamos assim, como ele também disse, né? Que a gente tem que esquecer de nós mesmos, né? Abandonar e seguir ele. Então, é necessário desse outro para que eu me anule e passe a enxergar o outro, né? Eu deixo de uma visão egocêntrica em mim mesmo e passo a perceber o outro como pessoa, como ser que merece respeito. Então, há necessidade, forçosamente, mesmo aquele entrave, aquelas pessoas que são difíceis, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente diz: poxa, minha chefa ou meu chefe é insuportável. Ninguém tem um chefe igual o meu, né? Então, a gente precisa olhar: poxa, a gente tem que ter um pensamento contrário. Que bom que eu tenho um chefe
que vai me permitir, né, ser uma pessoa melhor ao saber lidar com essa pessoa, né? Esse é o sentido de você ter um trabalho. E o outro aspecto que o livro traz, a questão da caridade, né? E também uma caridade não mecânica. A gente às vezes tem muitos assim projetos que beneficiam, e aí já é um ponto positivo, né? A pessoa se dedica ali ao outro em dar um alimento, uma coisa, mas quer dar aquilo ali, mas também não quer contato com ninguém, né? Eu faço, já é bom demais, que ótimo, né? Que a pessoa já está ali ofertando alguma coisa, mas também não se permite essa aproximação com o outro, aquele outro diferente de si mesmo, né? Então é nessa junção que a gente vai se desenvolvendo, né? E todo isso, o livro sempre foca nessa questão da mediunidade, através da oração, da meditação, do trabalho. E o quarto ponto, que é o estudo, que eu não, né, que acho que é óbvio que a gente precisa estudar muito, esses são as ferramentas que a gente dispõe para o quê? Nos tornarmos pessoas mais conscientes e, através disso, podermos desenvolver uma mediunidade realmente a melhor possível, porque mediunidade é serviço, né? Ninguém recebe, né, tem essa faculdade mediúnica para lazer ou para benefício próprio. Ela nos é concedida para que a gente possa ajudar os outros e ajudar a nós mesmos, né? Então, esses são os mecanismos, né, que a gente tem. Quem quiser realmente, quem tiver algum que já se percebeu, né, como alguma faculdade mediúnica, que corra atrás, que, né, procure desenvolver, mas procure, acima de tudo, né, essa consciência, para não se deixar levar também por, digamos assim, ou seja, se aprofundar bem nesses instrumentos da oração, da meditação, do trabalho e do estudo, para que possa ser um médium, né, melhor e prestar um serviço melhor, porque assim, né, fomos postos aqui. Exatamente, sem saber que está sendo manipulado e achando que está fazendo o correto, né? Esse que é o ponto da consciência mediúnica. Então, que o Mestre Jesus realmente possa nos inspirar, né, sempre, para que a gente nos melhore, né, e melhore o mundo que aí está, né? Ele espera muito da gente que a gente possa estar melhor, né, para que a gente possa realmente ajudar a humanidade, que é o que está precisando. Isso aí. Nós podemos fazer, nem todo mundo tem assim, trabalho, pela manhã, o café ali, quando Jesus está lá, fecha o quarto, não é propriamente a porta de um quarto, é a porta de nós mesmos, da nossa mente, não é isso? Para fixar só o pensamento nele, e na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a gente faz isso, eu penso em mim. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. A gente pode fazer grana, fez em casa, pode fazer na rua, pode fazer aceitando no volante, já está fazendo uma prece, já está se conectando com Deus. Em qualquer lugar que estejamos. Não é isso? Isso. Um problema lá, um desastre, um atropelo. Se nós carregar o pensamento de Jesus, já está se conectando com algo, já está falando com ele, já está orando e pedindo socorro. Essa conexão é o ensino, né? A gente tem que realmente ter essa mentalidade, né? Eu mesmo assim, eu me condicionei né, as pessoas que eu vou ver. Eu não falo nada, infelizmente assim, a gente também não. É difícil a gente se aproximar de alguém, mas
eu já vou ali mentalmente desejando o melhor para todo mundo que eu vou vendo, que tem um bom dia e tal. Vou tentando assim manter essa conexão o tempo todo, como a gente diz, não, eu não tenho tempo para isso. A gente tem, né? A gente não colocou apenas na nossa lista de prioridades. A gente pode passar assim na rua, tá vendo ali um burburinho, uma rua bem estica. A gente não pode parar o carro para chegar ali para meter na fila. Então a gente entra dali pedindo socorro, não é isso? Que o Pai envie os seus mensageiros para acalmar. E agora o pensamento emitindo calma, compreensão para aqueles burburinhos que a gente viu aí e vai seguindo. Mas o pensamento da gente está conectado naquilo que a gente viu, já pedindo socorro no alto. E a Isso. gente vai caminhando. E caminhando, o importante é isso, é caminhar. Como você foi feliz, realmente, na sua exposição, pelo fato de que livros trata de consciência e credibilidade. E você realmente escolheu dentro daquilo que você se propôs a fazer, entendendo? Dando-nos a ideia de que nós temos que, para que pratiquemos a credibilidade, sermos conscientes, certo? Sermos conscientes daquilo que estamos querendo fazer, certo? E a credibilidade é uma ferramenta que todos nós a dispomos, em mais, outro em menos, mas todos nós somos velhos, segundo informação da Allan Kardec, com mais ou menos, de acordo com a necessidade e a forma de cada um. E você realmente se planou, de acordo com entendendo a nossa necessidade de aprendizado, você realmente colocou tudo que era necessário se fazer, certo? Obrigado, João. Foi sem razão que eu estive na casa de João essa semana passada, ele disse que você viria hoje aqui. E hoje que eu estou com você na minha mente, meu Deus, dentro do João. É isso, a gente precisa, né, acreditar. Assim, sair um pouco do, né, como Jesus também diz. Espiritual, né? Quando você falou, eu estou fazendo um curso aí também dos mantras, quando você falou, eu me lembrei. Você viu alguns mantras que eu estou estudando, entendendo? Aí o médico indiano fala muito sobre isso. É para que nós nos desligarmos da consciência física, a gente tem mais que procurar Isso. a consciência pura e adentrarmos. E para que isso aconteça, a gente tem que fixar esse mantra de tal sorte que ele se desligue totalmente. Isso, passar essa barreira do nosso filtro, né? A gente bloqueia o tempo todo. Deixar que a coisa aconteça. Com a flua, né? Se permitir. Que nós adentremos Isso. de cabeça. Que a gente fica com medo, tá entendendo? Muitas pessoas ficam com medo. Quando na meditação, quando você vai meditar, as pessoas ficam com medo de se deixar levar. E a gente tem que fazer o quê? Perder o medo. Perdeu medo. Deixar você. Se você vai se desligar dos seus problemas, não se o cachorro está latindo, se alguém está falando. A gente consegue desconectar. Esqueça de tudo isso, pense naquele foco. É. Você botou, eu vou, é aquele meu foco, eu tenho que desligar, eu tenho que atingir aquele objetivo que eu quero. É entrar em mim mesmo, para que eu possa me ver consciente. Exato, porque como eu falei, né, a consciência a gente não pode olhar para ela, né, aquela coisa da gente estudar os objetos externos. A consciência a gente tem que usar outro instrumento que não é o sensorial, né, não é a visão. A gente só chega até ela, né, você tem que sair de si mesmo para depois voltar e olhar, né? É como o planeta Terra, foi o último planeta a ser visto. Foi o último, né? A gente conseguiu olhar os outros, né? Marte e tal, mas para ver a Terra, precisou sair dela para poder enxergar. Você falou aí, eu me lembrei da minha segunda, vou contar rapidamente, da minha segunda experiência transcendental. Essa foi muito mais rápida de contar, que foi um dia também que eu estava assim, num processo de meditação. Aí eu estava assim, quando eu realmente comecei a desligar, né, que você some, parece uma coisa assim, é como se desligasse mesmo, realmente. Você não... Aí, eu já tinha me acontecido isso várias vezes, só que nesse dia, eu tive uma experiência, né, que eu me vi saindo do corpo, mas foi um choque para mim, né? Quando eu comecei a perceber que eu ia sair, aí bloqueou, aí me deu um medo, assim, eu digo, aí você fez, o que é que está acontecendo? E na verdade... Você fez a mesma coisa com Pedro, né? Jesus vinha andando sobre a água, né? Exato. Pedro se
fez, mas naquele momento que ele perdeu a fé. o bloqueio chegou, aí ele, opa, o que é que eu estou fazendo aqui em cima da água? Isso é impossível. Aí ele afundou. Você é um cara, quando Foi. você se viu sendo o corpo, você. Mas como é que eu estou sendo o corpo? Aí ele bloqueou. Então nos permitamos, né, assim, né, cada um. E aí é importante, por isso que é importante um centro, né? Para que exatamente tenha outras pessoas aí, o estudo, né? Para que as pessoas digam, olha, vai acontecer isso, para que na hora que aconteça, você não fique, pô, o que é isso aqui? Onde é que eu estou? Isso é loucura, né? É por isso que é importante esse desenvolvimento, o estudo, estar na casa com pessoas que possam lhe orientar de maneira séria, né? Então é importante a gente ter. O fato é que a gente precisa realmente desenvolver esse lado mais transcendental. Bem, vamos agradecer a João por esse tema aqui trazido. Sei que muita gente adquiriu um pouco de conhecimento a respeito da consciência e principalmente da mediunidade, como o Arlan nos diz, né? Todos nós somos médios. Que a gente possa ter consciência desse papel na nossa vida.